Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Hoje vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, apenas os versículos 1 e 2. Amém. Diz assim as Santas Escrituras: o que diremos então? Porventura, ou permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Vou repetir esse versículo. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, Pai, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos agora, Senhor, a cobertura do Teu Santo Espírito sobre nós. E sobre mim, meu Deus, eu peço a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça. Meu Deus, que eu não fale nada de moto próprio, que eu não use aqui, meu Deus querido, a minha vontade, mas que eu seja um instrumento vivo nas Tuas santas mãos, e que eu declare e fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Portanto, meu Deus, me coloca ao seu dispor neste momento. Usa-me segundo o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Amados, como já é do conhecimento de todos, nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando em cima de um texto, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. E o nosso objetivo é o mesmo objetivo que Paulo tinha naquele momento, quando Deus deu para ele essa porção. O nosso objetivo aqui é que todos nós alcancemos a mesma visão que Paulo queria imprimir na vida dos irmãos ali da igreja. Nós vimos nas pregações anteriores, tá, que Deus tem nos dado uma meta, que nós temos um objetivo a ser alcançado, que está muito bem descrito no livro de Efésios, capítulo 4, dos versos 13 ao 15, que eu vou ler novamente: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Versículo 15: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação, e ao mesmo tempo ele colocou o objetivo que Deus tem para nós. Qual é esse objetivo? Que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Eu vou sempre frisar isso, porque isso foi algo estipulado por Deus. Não foi estipulado pelo apóstolo Paulo e por homem algum. Deus. E como eu tenho sempre falado aqui, a meta é a estatura do varão perfeito. Nada menos do que isso. O que Deus quer que nós alcancemos é isso. É a plenitude de Cristo, o pronto conhecimento dele. Então, Deus colocou isso para nós, e o apóstolo Paulo teve uma preocupação
em trazer isso e mostrar isso para a igreja. Quando ele escreveu esse texto de Romanos capítulo 6, e eu sempre vou dizer que esse texto ele é libertador, porque nesse texto há instruções preciosas dentro da palavra de Deus, nos dando o caminho, a forma como nós devemos prosseguir para a nossa santificação. E também vou relembrar aos irmãos que o conhecimento desta obra maravilhosa, magnífica, feita por Deus através de Jesus na cruz do Calvário, desemboca, ou seja, ela cai e nos leva para outra fase da vida cristã, que é a nossa santificação, que é um processo. Mas esse processo mal começa se nós não tivermos a revelação desta verdade em nós, sabermos o que foi que Deus fez por nós na cruz. Pregamos o Evangelho, alardeamos ele por este mundo, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem compreender a questão da redenção, a questão da morte de Jesus na cruz, o que significa a cruz para nós. E por causa disso não conseguem desenvolver a sua santificação, porque estão subjugadas ainda pelas coisas do passado, ainda se arrastam com um peso descomunal sobre os seus ombros. Paulo, sabendo disso, o que ele fez? Ele trouxe essa porção, inspirada pelo Espírito Santo, mas com um único objetivo: nos trazer a verdade. A verdade. Falamos sobre Oséias 4:6, onde diz que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Mostramos hoje a realidade aí fora, a necessidade de termos uma igreja bíblica, verdadeiramente bíblica, que ande em cima desta palavra. E por esta razão, meus irmãos, é que Deus nos reuniu. Nós somos fruto, obra do Espírito Santo. Foi Ele que nos trouxe aqui. Ninguém aqui está por acaso, ou pela sua própria vontade. O Espírito Santo nos trouxe aqui. Então, continuando o que nós aprendemos, vimos na pregação passada que nós morremos para o pecado. Entendemos, ó irmãos, inclusive deixa eu até, antes de entrar nessa parte, dizer que a nossa preocupação aqui é tratarmos apenas de dois aspectos da vida cristã. O primeiro deles é a nossa identificação com Cristo através da sua morte, tá? E o batismo como um testemunho do fato de que nós realmente cremos assim, desse jeito. Então nós vamos tratar desse aspecto, e é o que nós estamos fazendo nessa primeira parte. No domingo que vem, se Deus assim permitir, vamos tratar mais do processo de santificação, porque já tendo entendimento desta obra gloriosa que o Senhor Deus fez em nós, aí sim podemos tratar do aspecto da santificação em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vimos, tá, na pregação passada, que nós estamos mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 2. Paulo se assusta, ele fica estupefato, vamos dizer assim, quando ele olha para cristãos que ainda caminham, andam sobre um jugo, andam de forma, como se estivesse carregando um fardo muito pesado. Cristãos que continuam pecando, fazendo coisas contrárias ao que a palavra diz. E Paulo fica espantado com isso, porque ele diz: como isso é possível? Se você está morto para o pecado não tem mais domínio sobre você. E também vimos
que fomos batizados na morte de Cristo. Ou seja, aqui está Romanos capítulo 6, verso 3. Aqui está registrado a nossa inclusão na pessoa de Jesus, em todo o processo da redenção, em todo o processo que Deus planejou através dele. Irmãos, é importante que nós tenhamos a compreensão correta, e é por isso que eu peço a Deus que nos dê essa orientação, que ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreender a beleza dessa obra, como ela é magnífica, como ela é completa, como ela é tremenda. Quando Jesus morreu na cruz, estávamos inclusos nele, estávamos incluídos na sua morte. Quando ele foi sepultado, continuamos incluídos nele. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitamos com ele. Esta obra já foi feita, ela é legal. No plano espiritual, isso já é ponto passivo. Não existe mais nada que possa ser feito. Foi feito uma única vez, uma obra completa, onde nós não tivemos interferência alguma. Toda ela foi produzida por Deus. E essa compreensão nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa prosseguir na caminhada da santificação. A partir de agora, vamos ver o terceiro ponto desse aspecto da nossa identificação com Jesus. Ressuscitamos com Cristo. Abramos nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 2, verso 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 6. E vamos ver o que Paulo fala sobre a questão de nós termos ressuscitados com Jesus. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, e agora Paulo está dizendo, vocês também, nós fomos ressuscitados com Ele. Então Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim a palavra de Deus: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é um fato. Irmãos, quando Paulo diz assim, você está morto para o pecado, se nós pecamos, isso não invalida a obra que foi feita por Deus. Precisamos entender que a parte legal dessa situação já está toda feita, já está valendo. E eu falei na pregação passada que o próprio inferno respeita isso, porque ele sabe que isso é real. Não invalidamos a obra de Deus feita na cruz com os nossos atos, muito pelo contrário. Quem está perdendo somos nós mesmos em não crermos na maravilhosa graça de Deus ao providenciar a salvação para nós. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 6 de Efésios, o que ele diz? Ele diz que nós ressuscitamos com Ele. Então nós morremos, nós fomos sepultados e nós ressuscitamos. 3 atos realizados, feitos, já estamos inclusos em Cristo, e por esta razão e por este motivo podemos glorificar o nome de Deus, podemos exaltá-lo com toda a força do nosso ser, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Queridos, contei uma história na pregação passada, e vou lembrá-la bem rapidamente, tá? De uma senhora americana que apaixonou-se por um rico fazendeiro, casou-se com ele, e durante o seu casamento foi muito feliz, servindo ele, andando ao lado dele, até o dia que ele faleceu, por causa do imenso amor que ela sentia por ele, do tremendo amor que ela tinha no seu coração. O que ela fez? Ela mandou embalsamar o marido, colocar dentro de uma redoma de vidro e colocá-lo à porta da sua casa. Todos os dias, ela saía, voltava e ela cumprimentava o rapaz.
Oi, John, como é que foi seu dia hoje? O meu foi ótimo. Mas e o seu, John? Ela agia como se ele ainda estivesse nesse mundo. Muito bem, isso ela fez durante muitos anos. Um belo dia ela resolveu passar férias na Europa e foi para a Europa. Chegando lá, depois de algum tempo, ela conheceu um outro homem e se apaixonou por ele, casou-se com ele, e os dois resolveram vir para a propriedade dessa mulher. Ele, quando chegou lá, fez o que todo homem faz: tomou sua esposa nos seus braços, né? E quando ele ia caminhando em direção à casa, ele se depara com aquela cena terrível, e ele olha para ela, com ela nos braços ainda, e diz: mulher, o que é isso aqui? E ela diz: ah, esse é o John, meu ex-marido, mas ele faz parte do passado. O que esse homem fez? Colocou-a no chão, foi a parte mais distante do terreno, daquela propriedade, cavou a mais profunda cova que ele podia cavar, pegou o John e jogou o John dentro dessa cova e o sepultou. Agora sim, a história está terminada. O que isso nos faz enxergar? O que isso nos faz ver? Durante a nossa vida cristã, flertamos com o John da nossa vida, nos relacionamos com ele, mas Jesus já pegou esse camarada e já lançou na cova mais profunda. Meus irmãos, quando Paulo diz que nós ressuscitamos com Jesus, ressuscitamos para uma outra vida, uma vida nova, uma vida onde o passado não existe mais. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu lá atrás, não importa o que você foi, o que você representou nesta sociedade. Quem foi 171 foi no passado 171, hoje é servo do Deus vivo. Ele existe para louvor e honra do seu nome, para a glória sua. É isso que Paulo está dizendo aqui. Acabou, não existe mais essa história. Então, queridos, o que está acontecendo conosco, que não andamos nisso? Lá em Romanos capítulo 6, nos versos 6 e 7, nós lemos assim. Vamos lá para Romanos 6, 6 e 7. Deixa eu pegar o texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: sabendo isto, olhem, prestem atenção no que a palavra de Deus diz. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não vivamos mais no pecado, porque aquele que morreu está liberto ou justificado do pecado. Preste atenção que o apóstolo Paulo coloca isso como ponto passivo. Nós podemos agir de outra maneira, mas isso já está colocado, firmado e chancelado por Deus. Não tem como mais, não existe mais vínculo nosso com a nossa pessoa do passado e com aquilo que nós fazíamos. Não podemos de forma nenhuma repetir as mesmas coisas. É uma nova vida. Vivemos para Deus agora, para a glória do nome dele. Paulo volta a enfatizar que o crente precisa ser regido pelo conhecimento. Ele começa essa parte dessa porção dizendo: sabendo isto. Lembrem-se, quando eu falei com vocês na pregação passada, que dentro da nossa identificação com Cristo, Paulo usa três verbos. O primeiro deles é saber. Precisamos saber, porque não glorificamos a Deus
na nossa ignorância. E é por isso que Oséias 6,3 diz o quê? Diz que meu povo está perecendo porque não tem conhecimento. Porque o que está sendo ensinado hoje é oba-oba. O que está sendo ensinado hoje é um evangelho que nunca existiu. Mentira! E até citei alguns exemplos de ensinos diabólicos, de pensamentos antinomianos, que dizem assim, por exemplo, como eu falei da vez passada: não, você é pecador. Você é pecador. Pecar faz parte do seu viver, do seu dia a dia. Mentira! Como é que isso pode ser verdade se o apóstolo Paulo diz: você está morto por pecado? Ora, se eu morri, para pensar uma coisa: quando éramos do mundo, quando ainda vivíamos as coisas do mundo, o que acontecia conosco? Nós obedecíamos às leis que o mundo determinava para nós. O nosso corpo era servente do diabo e fazíamos a vontade dele, pecávamos o tempo todo antes da nossa conversão. Quando nós morremos com Cristo, a partir do momento que nós cremos nessa identificação na cruz do Calvário, as coisas mudam. Elas mudam, meus irmãos, porque estamos inclusos ali. E aí o que acontece? Aquela lei que havia no passado, que nos obrigava a fazer as coisas que fazíamos, ela não tem mais poder sobre nós. Mas por que não tem? Não tem mais poder sobre nós porque não se cobra morto. Já viu o oficial de justiça ir no cemitério levar alguma intimação? Já viu algum banco cobrar dívida de morto? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Não existe, porque isso só faz com os vivos. Os mortos, tudo que eles realizavam, tudo que eles faziam e as pendências que possuíam, morrem com ele, deixam de existir. Então, a partir do momento que fomos inclusos em Jesus e nós aceitamos essa identificação, queridos, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É isso que Paulo está mostrando, porque não existe mais essa lei que nos obriga a fazer estas coisas. Mas aqui Paulo usa um termo interessante. Ele diz aqui no versículo 7, versículo 6, ele fala assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. A palavra no grego, usada no grego para falar dessa destruição, na realidade ela não está falando de aniquilação, ela está se referindo a um outro termo. Ela está falando de desativação, tornar inoperante, tornar desobrigado, tornar desempregado. O pecado está lá, ele está nos assediando, mas como estamos crucificados com Jesus, o nosso velho homem foi crucificado com ele e fomos sepultados com ele na sua morte. Então o que acontece? O termo grego, deixa eu ver se eu encontro esse termo grego aqui que eu anotei, tá? Eu anotei esse termo. E esse termo grego, ele diz para nós exatamente isso. Tudo o que aconteceu, a lei que nos obrigava a fazer estas coisas, éramos instrumentos na mão de Satanás, ficaram desempregados. E ele usa esse mesmo texto. É bastante importante que nós venhamos a entender isso. O texto grego é katargel. Katargel. Essa mesma palavra, katargel, ela é usada em Hebreus 2,14. Vamos dar uma olhada lá. É importante que nós venhamos isso. Olha o que diz Hebreus 2,14.
Hebreus, no capítulo 2, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Está dizendo, Jesus participou das mesmas coisas que nós participamos todos os dias. Não existe absolutamente nada que nós vivamos que Jesus não tenha vivido. É isso que o texto está dizendo. E diz mais, olha que coisa interessante aqui. Ele diz, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte. O diabo. O diabo está destruído, irmão? Não está destruído. Então esse termo grego aqui, cartagel, ele quer dizer o seguinte: para que deixasse o Satanás desempregado, inativo, nesta questão que nós vivemos hoje. Hoje temos a nossa vida transformada e mudada por causa desta obra que foi feita. Não precisamos pecar mais. Não precisamos mais ceder à pressão do pecado. E esta era a visão de Paulo quando escreveu esse texto. Ele precisava fazer com que as pessoas entendessem que se pecamos, pecamos porque queremos, porque nós estamos libertos do pecado. A intenção aqui não é dizer que isso foi destruído, aniquilado. Não, irmãos. Mas ficou desempregado, inativo. É o que o termo quer dizer. Para exemplificar melhor ainda, deem uma olhada em Romanos capítulo 7, verso 2. Romanos 7, verso 2. Que os irmãos vão entender melhor o que eu estou dizendo. Tudo isso está na palavra de Deus, queridos. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 7 de Romanos. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está livre ou desobrigada, em algumas traduções, da lei do homem. Catargel, a mesma palavra. Ela está desobrigada. A partir que o marido morre, ela não tem mais obrigação nenhuma com aquele marido. Ele morreu. E o que Jesus está falando para nós é a mesma coisa, queridos. Portanto, não vamos mais flertar com o John. Larga o John para lá, ele está sepultado, acabou. Não precisamos mais ter nenhum tipo de vínculo, relacionamento. Igreja, acorda em nome de Jesus. Estamos livres do pecado. Não precisamos pecar mais. É isso que Paulo está dizendo, e por isso que ele ficou atônito. Ele falou, mas não é possível. Como vocês podem ainda viver em pecado? Está lá no versículo 2, estando mortos. O que quer dizer então? O que Jesus quis dizer então, quando ele fala que o corpo do pecado tem que ser destruído? Isso, ele está inativo. Não é uma obra que fazemos, mas precisamos entender isso para que possamos caminhar de cabeça erguida, para que possamos andar na presença de Deus, irmãos. Para que o nosso processo de santificação, que não é feito só, nós não fazemos isso sozinho, é com a ajuda do Espírito Santo. Mas se nós estivermos bloqueados, como é que o Espírito Santo vai falar conosco? Continuando, o que Paulo quis dizer quando afirmou que aquele que morreu justificado ou liberto está do pecado. Simples assim. A morte paga todos os débitos, de sorte que o homem que morreu com Cristo vê apagado o seu registro na lousa, no quadro negro.
e está pronto para começar vida nova com Cristo, livre do vínculo do passado. A morte quita todas as dívidas. Vocês entendem a beleza disso? Quando Deus nos incluiu em Cristo, e quando Ele morreu ali na cruz, e quando nós, por inclusão, também morremos, todas as nossas dívidas foram pagas e foram quitadas. Oh, louvado seja Deus por isso. E por causa disso, lá em Romanos capítulo 6, de 8 a 10. 6, de 8 a 10. Voltemos aqui para o texto. Tudo na palavra, nada fora dela. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 8. Novamente, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Irmãos, está escrito aqui isso, não é ideia minha não, está escrito aqui. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo, novamente, Paulo insiste, vocês precisam saber, vocês precisam tomar conhecimento disso, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte que tem mais, já não morre a morte, e a morte não tem mais domínio sobre ele. O que está acontecendo é o seguinte: o que aconteceu com Jesus nunca mais vai acontecer. Já foi feito uma única vez, e da mesma forma conosco. Se morremos com Cristo, todo aquele processo do passado morreu também. Ele não tem como retornar, irmãos. Vocês entendem, conseguem compreender a gravidade disso, a importância, a relevância desse segredo, dessa coisa maravilhosa que Deus está nos mostrando. Se você peca porque quer pecar. Se eu peco porque eu quero pecar. Nós não pecamos por um acaso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Longe dessa ideia maldita, antinomiana, que diz: você é pecador mesmo. Então, a partir de agora, meus irmãos, façamos o que Paulo diz: vivamos para Cristo. Nós fomos ressuscitados com um único objetivo: vivermos para Ele, exaltarmos o nome dEle, glorificarmos a Ele, sermos sal e sermos luz nesta terra, levarmos esta mensagem a toda criatura, com a nossa consciência limpa, livre. Estamos libertos, querido. O diabo não pode mais te acusar. Ele não tem como mais te acusar. Ele não tem mais onde. Não existe gancho onde ele pode se prender nas suas acusações. Eu vou encerrar para podermos celebrar a ceia do Senhor. Mas existe uma outra condição dentro desse primeiro aspecto que eu preciso falar. Nós estamos falando da nossa identificação com Jesus. O segundo verbo que Paulo usou para justificar ou para desenvolver esse tema foi o verbo considerar. Olha o que ele diz no versículo 11. Versículo 11 do capítulo 6. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Espera aí, eu acho que eu li. Deixa eu ver aqui. Perdão. Assim também vós, versículo 11, tá? Assim também vós considerai-vos mortos de fato. Olha a ênfase.
considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Ouçam-me em nome de Jesus. Se vocês saírem desta reunião agora e não fizerem isso, de nada adiantou. Deus já fez a obra, ela já está estampada em todo o universo. Os anjos veem isso, Satanás vê isso, porque ele não pode mais te acusar. Mas aí chega você e não considera isso, irmão. O segundo verbo que Paulo fala, considerai-vos, portanto, considerai-vos de fato como mortos para o pecado e vivos para Deus. Se não houver por parte de nós, queridos, uma atitude nesse sentido, uma busca, um empenho, e de nós orarmos e clamarmos ao Deus vivo: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar esta verdade, irmão, de nada vai adiantar. É teoria. Esta palavra, sem estar aqui no seu coração, sem estar interiorizada em você, é papel e tinta, como um pastor amigo meu falava. Papel e tinta. Considerai-vos mortos para o pecado. Por último, Paulo usa um outro verbo, que é oferecer. Oferecer. O resultado de saber que estamos crucificados com Cristo. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Vamos ler. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. É ela que rege as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Vejam bem, irmãos, está falando para cristãos aqui, está falando para gente transformada, está falando para gente que nasceu de novo. Ele está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Portanto, o pecado não, ele encerra essa parte, esse bloco, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça poderosa e maravilhosa que mudou todo o contexto da nossa existência, irmãos. Então a ordem qual que é aqui? Não cedam ao pecado, não cedam às artimanhas de Satanás. Ele vai te lançar situações, ele vai te colocar em momentos difíceis. É o papel dele. É o papel dele. Ele vai te levar para momentos cruciais, onde você vai ter que exercer essa verdade, porque ela é real. Então, queridos irmãos, fechando essa primeira parte, de que nós precisamos entender, já temos o conhecimento da verdade. Irmãos, você praticando, você exercendo ou não fazendo isso, não vai alterar o que o Senhor Deus fez através de Jesus na cruz.
Fato consumado. Quando Jesus morreu com os braços abertos, ele disse: está tudo consumado. Está tudo pronto. Então, querido, considere isso que a palavra de Deus está falando. E agora, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.